Fala aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar agora os nossos conteúdos referentes ao quarto bimestre. Espero que vocês gostem. Vai ter uma mudada, uma transformação em algumas coisas agora. Quem acompanha as coisas que eu coloco no Teams, eu falei que a gente vai mudar um pouco agora o perfil desse quarto bimestre. A gente não vai mais ficar trabalhando muito com taxonomia nem classificação. Vai ter um pouquinho de classificação ainda, tá? Mas vai ser referente ali a tipos de órgãos relacionados com sistemas, tá? Então, como é que é o sistema cardiovascular no peixe, no anfíbio? É isso que a gente vai ver agora. A gente não vai trabalhar de fato as características de cada um em si, mas sim uma característica específica em relação a diferentes classes, ok? Espero que vocês gostem. Então, a gente vai começar agora falando justamente sobre o sistema circulatório humano. Tá? Sistema circulatório humano, assim, é como está o nome que está na nossa apostila. E aí eu já vou dar uma coisa para vocês. Essa parte aqui é a segunda parte da apostila. Okay? Então eu faço a inversão. Eu começo pela a segunda parte, que é a parte de eu falo sobre o sistema circulatório humano, propriamente dito. E aí depois a gente vai falar sobre a primeira parte que está lá na apostila, tá? Então, se vocês forem olhar na apostila, eu fiz essa inversão porque eu acho que fica melhor. Então, a gente vai estudar sistema circulatório humano. Vocês talvez lembrem disso aqui de alguma coisa lá do oitavo ano. Isso aqui é uma coisa que vocês viram no oitavo ano. E aí uma coisa interessante é que tem um outro nome para isso aqui, ok? Que é chamado de sistema cardiovascular, que é um nome mais adequado. Eu só estou usando esse nome aqui porque é o que está na nossa apostila. Tá? Mas o nome mais adequado é sistema cardiovascular, porque ele é mais específico. Cardio está relacionado com o coração, como está aqui na nossa imagem da esquerda. E vascular está relacionado aos vasos sanguíneos, tá? Estão transportando ali o sangue. E aí a gente tem então que levar em consideração, primeiro, a função. Então toda vez que a gente fala sobre um sistema, todos os sistemas humanos, primeiro eu acho que vocês, para quem tem dificuldade, talvez vocês tentem começar por essa premissa, né? Olha, o que eu vou estudar? Vou estudar um sistema humano. Primeira coisa que eu tenho que entender, antes de eu entender como ele funciona, eu tenho que entender qual é a função dele. É o básico. Então a função do sistema cardiovascular é realizar o transporte de substâncias ao longo do corpo. Ok? Que substâncias são essas? Principalmente oxigênio e gás carbônico, como está descrito aqui. Tá? Oxigênio e gás carbônico. Depois, nutrientes, tá? Depois que eu digo de uma ordem de necessidade, numa ordem de o que é mais importante transportar primeiro, o que não que os outros não sejam tão importantes, tá? Mas pensa assim que um organismo sem oxigênio ou com um acúmulo de gás carbônico, ele pode ter uma falha muito grande ali dos seus órgãos em minutos, tá? Não é o que ocorre com os nutrientes, vai depender de qual nutriente a gente vai estar falando. A glicose vai ser a mais importante, tá? Enfim, mas isso a gente não vai abordar aqui agora. Também tem o transporte de enzimas, tá? Enzimas para tudo. Qualquer tipo de enzima que possa ser transportada pelo sangue vai ser transportado para alcançar regiões mais distantes do corpo. E aí tem uma outra questão, por exemplo, eu posso ter um órgão aqui, ó, um fígado aqui assim, ó, nessa parte aqui na imagem, presta atenção na imagem. Fígadozinho está aqui, ó. E aí esse fígado ele produz enzimas que é importante para outra parte do corpo. Como é que essa enzima vai chegar em outra parte do corpo? Vai ser transportado pelo sistema cardiovascular. Ok? Anticorpos, a mesma coisa. Eu tive uma ferida no braço. Poxa, e como é que o anticorpo vai chegar ali no braço para fazer toda aquela questão de identificação do que pode estar, se tem algum patógeno entrando, o que pode ser combatido, o que não deve ser combatido, o que é conhecido, o que não é desconhecido, o que não é conhecido. Então, como é que isso chega lá? Como é que esses anticorpos chegam lá? Vem através do sangue. Fármacos, mesma coisa, remédio, tomei injeção. Olha, eu tomei injeção no braço, mas eu quero que ela afete meu cérebro.
poxa, como é que vai chegar uma coisa do braço ali, do sangue até o cérebro? Vai vir ali pelo sistema cardiovascular, ele vai estar empurrando, tá? Vai estar fazendo esse fluxo sanguíneo aí, e aí a gente vai ver que tem um monte de coisa por trás disso. Excretas, que é o que a gente vai ver mais especificamente na segunda, depois, mais para o final do bimestre. E hormônios que seguem a mesma questão aqui de enzimas, tá? Eu tenho um hormônio produzido, não sei, pelo intestino aqui, e aí eu quero que ele chegue no coração. Como é que ele vai chegar? Pelo sangue, ok? Então, a gente precisa agora entender quais são os componentes disso. Então, primeiro, o coração, né? Óbvio. Estou falando sobre sistema cardio, como disse, é o prefixo relacionado a coração, e vascular está relacionado aos vasos sanguíneos, ok? A gente vai falar mais especificamente deles daqui a pouco. E o terceiro é o próprio sangue, né? Que vai correr aqui dentro dos vasos sanguíneos. Tranquilinho? Muito fácil, né? Muito fácil. Componentes. Primeiro, a gente tem que entender como é que é a estrutura do coração. E aí é que começa a entrar os nomes. Então preste bastante atenção para não confundir. Quando a gente fala sobre a região superior, essa partezinha aqui, ó, tá? Vamos dividir o coração assim ao meio, tá? Então assim, dividir o coração ao meio. Então essa parte superior aqui é chamada de átrio. A parte inferior é chamada de ventrículo. Não confunde com ventríloco. É outra coisa, tem nada a ver com biologia, é ventrículo, ok? Claro que se você botar esse nome errado na minha prova, eu vou te dar o certo. Mas no vestibular, o camarada não vai ter essa umidade assim, não. Ele não vai ser humilde, não. Ele vai te cortar ponto porque você escreveu a palavra errada. Então aqui, a região de cima, o átrio, é a região responsável por receber sangue, tá? Então, o coração ele está recebendo sangue ali na sua região interna, ok? Na sua região interna, ele recebe o sangue no átrio, tá? E aí esse átrio, então, ele passa para o ventrículo, a gente vai ver isso mais para frente. E aqui no ventrículo vai ser a região de saída do coração. Vai sair aqui pelos vasos sanguíneos que estão aqui nessa parte, ok? A gente vai ver isso mais especificamente para frente. Então, em cima átrio, embaixo ventrículo. Agora é que está a grande treta que a maioria dos alunos erram. Você vai falar assim, poxa professor, tu é meio burro, né? Tu botou que aqui é o direito e aqui era o esquerdo. Tá errado. Não tá errado. É porque essas imagens do coração é como se você estivesse vendo você assim, ó. Pega essa imagem como se fosse uma, assim, tivesse assim, e coloca ela para você. Então ela vai ficar assim. Quando você colocar para você, pega na apostila, dobra e coloca assim em você, ó. E aí você vai ver que desse lado aqui vai ficar o átrio direito e desse lado vai ficar o átrio esquerdo, porque está espelhado, é uma imagem espelhada, tá? Tranquilo? Então por isso que este aqui é o lado direito, este aqui é o lado esquerdo, porque essa imagem está espelhada. Então, quando a gente fala sobre os vasos sanguíneos, a gente tem dois tipos. Nós temos as artérias e as veias. E aí que está a grande questão. Cuidado, porque isso aqui também pode confundir a cabeça. A artéria, por definição, tá? É todo vaso sanguíneo que transporta sangue do coração para outras partes do corpo. Tá? Que outras partes eu estou falando aqui agora? Não importa por enquanto. O que importa é você saber a definição, tá? Veia. O que é veia? É todo vaso sanguíneo que traz sangue de outras partes do corpo para o coração. Tá bom? Então, essa aqui é a definição. Veja bem, esta é uma definição em relação aos vasos sanguíneos que trazem o sangue para a região interna do coração, porque tem alguns vasos aí que vão estar trabalhando ali com o transporte de vaso na região externa, e é outra coisa que a gente não vai abordar aqui agora. A gente está trabalhando sobre a parte interna do coração, do qual ele vai bombear, ok? Então a artéria tem essa função e a veia tem essa função. Isso é muito importante, pensar essa função, porque vai ser mais importante lá na frente. E aí quando a gente observa
anatomicamente, uma artéria e uma veia, elas têm algumas diferenças que são extremamente importantes para as suas funções. Isso tudo aqui tem a ver com a pressão sanguínea. Então vamos lá. A artéria, ela é um vaso que tem uma musculatura mais espessa, né? São mais internas no corpo. Por quê? Porque a artéria, a maioria delas vai estar transportando sangue rico em oxigênio, tá? A maioria, vai ter uma exceção aí que a gente vai ver depois. Então, por ele estar transportando sangue rico em oxigênio, que é o de fato, assim como eu falei lá na frente, o oxigênio é muito importante para o seu corpo. Se você ficar sem oxigênio alguns minutinhos, já era. Então, essa artéria, ela, de fato, ela tem que ficar mais protegida, porque ela tem essa grande importância. E é por isso que ela está nas regiões mais internas, ok? E aí ela tem essa camada aqui, ó, mais espessa, uma musculatura mais espessa, que é uma coisa que vocês estudam em histologia no primeiro ano, não aprofundadamente, mas dá para dar uma garibada nisso aqui lá. Por que ela tá mais grossa em relação às veias? Por causa do seguinte: quando o coração bombeia, ele faz uma força. Essa força vai fazer com que o fluxo, o sangue, vá passando pelo vaso, vai empurrando a parede do vaso, tá? Vai empurrando a parede do vaso. Esse vaso, então, ele tem que ser resistente, porque se ele não for resistente, o que vai acontecer? Ele vai se romper e vai vazar o sangue, tá? E o vazamento de sangue aí nas regiões internas, que a gente chama de hemorragia interna, não é uma coisa legal, afeta várias coisas que a gente também não vou abordar aqui, porque a gente ficaria falando sobre isso um mês, tá? Mas é importante você entender isso. Então você tem uma determinada pressão ali. Na veia é diferente. A veia, ela tem uma musculatura menos espessa, porque como ela está carregando, na maioria das vezes, tá? As veias, tem uma exceção que a gente vai ver depois. A maioria das vezes está carregando sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, voltando para o coração, que o coração mande isso para o pulmão, para que esse gás carbônico seja mandado para fora do corpo, porque ele é tóxico. Quando esse retorno ocorre para o coração, ele não vem numa alta pressão, ele vem numa pressão muito baixa. Tem uma pressão? Tem, mas é uma pressão muito baixa. Por ela ser uma pressão muito baixa, não há necessidade de ter uma camada muito espessa de musculatura aqui. Não precisa ter essa grande resistência, porque a pressão não é tão grande, ok? Então, dessa forma, às vezes elas acabam ficando até mais numa região mais externa do corpo. Elas conseguem, essa posição delas mais externa no corpo está diretamente relacionada a que esse tipo de vaso, ele não é tão importante quanto a artéria, tá? Em relação ali a um nível, vamos dizer assim, a um nível inicial de, se eu perder o sangue da veia, não vai ter muito problema inicialmente. Agora, se eu perder sangue de artéria, inicialmente ali eu tenho que conter isso o mais rápido possível, porque eu estou perdendo muito sangue que é bom para transportar oxigênio, tá? Da veia não é tão bom assim, então vai ter essas pequenas diferenças assim, de que se o cara corta uma veia, ele pode até morrer? Pode, mas aí vai depender de qual é a veia, da profundidade do corte, quanto tempo perdeu o sangue, enfim. Agora, se ele corta uma artéria, meu irmão, em qualquer que seja, já é emergência, tá? A gente vai ver aí que tem as arteríolas, que elas também têm a sua função importante, mas cortar uma arteríola não vai ser tão importante assim, até porque a arteríola ela é bem menor, enfim, vai depender de outras coisas que eu não vou abordar aqui. Mas a artéria, por essa função de apresentar musculatura espessa, está diretamente relacionada à pressão, e isso é importante você ter em mente. E uma outra coisa importante aqui nas veias tem relação aqui, ó, pensar sobre as válvulas. O que são essas válvulas aqui? Essas válvulas, quando o coração bombeia, vamos dizer que nesse caso aqui está vindo de baixo para cima, tá? Tá vindo aqui nesse sentido, ok? Então, quando a gente para ver uma veia vindo lá do pé, por exemplo,
Como a gente tem uma gravidade e a pressão não é tão grande, esse sangue ele pode ter uma tendência a retornar para o pé. Só que qual é o grande achado aí, vamos dizer assim, o achado não, o grande fator evolutivo que está relacionado a garantir que o sangue não retorne? São essas válvulas aqui. Então, quando você está parado, por exemplo, e aí esse sangue está tentando retornar do seu pé, ele tem uma determinada pressão. Essa pressão é suficiente se você não tiver totalmente assim na vertical, vai ser um problema, tá? Se você estiver assim na vertical, vai ser um problema. Se você estiver meio assim de lado, com o pé esticado igual eu estou agora, não vai ser um tanto problema assim, ok? Mas tem uma tendência de sangue retornar. Aí quando ele acaba retornando, um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, ele acaba caindo nessas válvulas, como se fossem essas bolsinhas aqui, e são várias, tá? Ao longo das vezes, isso aqui é só para mostrar uma. E aí ele fica nessa bolsa aqui, e essa bolsa aqui, como ela é fechada embaixo, o sangue não retorna. E aí quando tiver uma pressão novamente, quando você andar, por exemplo, e aí quando você anda, você pressiona os músculos da sua perna, e esses músculos vão fazer uma pressão que vai auxiliar o retorno do sangue. Esse sangue que está ali na válvula, ele vai para cima de novo, tá? Então é muito importante ter essas válvulas na veia para garantir um sentido único do fluxo sanguíneo. É muito legal, né? Eu adoro isso aqui é muito show, cara. Então quando a gente fala sobre os vasos sanguíneos, que eu acabei de mostrar das válvulas, tem isso aqui, ó, tá vendo? Ó, músculo relaxado quando você está paradinho, ok? E aí, ó, a válvula está fechada. Aí se você contrair o músculo, a válvula, uma parte dela vai abrir, ó. O músculo está contraindo aqui, está apertando essa região. Essa partezinha aqui não vai passar porque aqui está bem estreito, tá? Então ele vai ficar travado aqui. E aí o músculo aqui embaixo depois vai ter algum músculo aqui para baixo que vai empurrar essa parte daqui para cima. Entendeu? Então é toda uma questão de uma sequência de ativação muscular empurrando o sangue de volta para o coração através da veia, porque não tem uma alta pressão, tá? E aí muitas vezes você pode ter uma doença nas válvulas, na veia, que vai fazer com isso aqui, ó. O fechamento da válvula não vai ocorrer eficientemente e o sangue vai acabar voltando. Isso aqui acontece muito com quem está ali desenvolvendo varize, obesidade. Que mais? Bom, não vou lembrar de nenhum agora, mas além desses dois. Então, conforme o tempo, essas veias elas vão ficando mais elásticas. Então, conforme o tempo que eu digo, você com 50, 60, 70, 80, 90. Então, isso aqui vai ficando cada vez mais frequente. E aí você vai desenvolvendo outros problemas de saúde devido a isso aqui. Vai ter acúmulo de sangue, pode formar coágulo, enfim. Pode romper mais facilmente. Tem várias coisas relacionadas a isso aqui. E aí você que for fazer medicina, educação física, tem que trabalhar muito com isso aqui também. Odonto. Enfim, é uma coisa bem legal, você vai aprender muito sobre isso aqui, cara, muito a nível muito específico. E aí continuando, esses vasos sanguíneos então são artérias, veias e nós temos também os capilares. Os capilares são as regiões onde você vai ter a troca de substâncias. Por quê? Você tem um vaso aqui, ó, transportando oxigênio, e você tem ali esse oxigênio sendo transportado para as células. E aí as células vão usar o oxigênio para produzir energia. E aí você tem que lembrar de respiração celular, uma coisa que você aprendeu no primeiro ano também. Quando essa célula faz a respiração celular, você tem produtos da respiração celular. É uma reação química, tá? Então, uma reação química você tem os reagentes, você tem os produtos. O reagente aqui é oxigênio e glicose. Glicose não está na imagem. Quais são os produtos? Gás carbônico, água e energia. Ok? Então o gás carbônico, ele é um produto da respiração celular que é tóxico para a gente. Então o nosso corpo tem que jogar esse gás carbônico para fora. E aí esse gás carbônico, então, ele sai da célula, tá saindo da célula e vindo para o sangue. Então esse sangue agora
rico em gás carbônico tem que sair, tem que transportar esse gás carbônico para fora do corpo. Essa troca de gás carbônico e oxigênio com o sangue e as células adjacentes ao vaso, elas ocorrem numa região que a gente chama de capilares sanguíneos. Nesses capilares, o diâmetro dos vasos reduz muito mesmo, como mostra aqui a imagem. Então você tem lá, aqui não está numa representação fiel, tá? Mas está querendo mostrar para você que é o seguinte: você tem uma artéria em que ela vai se ramificando, ela está uma coisa grande, depois ela vai se ramificando em cada vez diâmetro menor. E aí esse diâmetro menor ali é onde vai ocorrer de fato a troca das substâncias. Por causa de quê? Preste atenção agora no gráfico. Aqui a legenda, ó, sangue. Aqui nessa cor aqui, vamos apagar isso. Nessa cor aqui a gente tem a pressão e aqui a velocidade. Então olha aqui, ó, como é que está a pressão e a velocidade nas grandes artérias, que é esse iniciozinho aqui, ó, esse iniciozinho aqui. Preste atenção nesse iniciozinho. A velocidade está muito grande e pressão, ó, pressão e velocidade muito grandes. Quando vai chegando nas pequenas artérias, a pressão e a velocidade vão diminuindo. Vão diminuindo, a arteríola vai diminuindo mais ainda. Capilares, vai chegar ao menor nível possível dos dois, ó. Menor nível aqui, ó, de velocidade, a pressão ainda vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chega nas vênulas, o que são as vênulas? Já são a parte do retorno do sangue rico em gás carbônico, tá? Então esse gás carbônico, ele tem que voltar para o coração, para que o coração empurre ele para o pulmão, e é no pulmão onde a gente, ó, joga esse gás carbônico para fora do corpo. E aí percebam então que conforme eu vou diminuindo o diâmetro, ó, vou diminuindo o diâmetro do vaso. A pressão aqui vai diminuindo, a velocidade vai diminuindo também. A pressão vai ficando cada vez menor. Por que ela vai ficando cada vez menor? Porque quem dá uma pressão maior para o sangue, inicialmente, é o bombeamento do coração. A gente também tem a questão da pressão em relação à quantidade de sódio que está circulando ali, mas isso eu vou falar em um outro momento, tá? Na próxima aula. Mas a velocidade aqui, ó, nos capilares, aí quando chega na vênula, ela aumenta um pouquinho e sobe de novo, tá? Isso aqui está relacionado com o diâmetro aumentando novamente, ok? Então, ó, perceba que o diâmetro aqui está grande, aí vai ficando cada vez menor aqui na região dos capilares, vai ser cada vez vasos com diâmetros bem pequenininhos, e aí depois o diâmetro aqui, ó, na vênula vai aumentando, chega na veia e aumenta de novo. Isso aqui faz com que a velocidade volte a ficar um pouquinho maior, mas a pressão ainda continua pequena, tá? Isso aqui é muito importante. E aí a gente tem aqui esse outro gráfico que ele mostra. Esse outro gráfico mostra outras variantes aqui que acontecem durante essa troca de substâncias. Então aqui a gente já viu a pressão e aqui tem a permeabilidade. O que é a permeabilidade? É a permissão de passagem, tá? A permissão é o que está uma região mais propícia para que haja troca, para que haja passe de substâncias, haja movimentação, tá? Então você veja aqui, ó, que a maior permeabilidade, o pico da permeabilidade é aqui, ele está referente ao capilar, tá? Então o capilar é a região onde você tem essa facilidade, essa troca de substâncias maior, ok? Em comparação com outros, não é que não existe permeabilidade, existe, tá? Mas ela não é tão grande quanto nos capilares, ok? E aí que a gente tem, ó, a área total. Aí pode ver aqui, ó, a área aqui está aumentando, a área disso aqui, então é uma coisinha assim, depois ela expande, depois volta a diminuir de novo, tá? Músculo, mesma coisa, tá? Atuação do músculo. Material elástico, e aí vai, ó, chega uma hora que diminui, capilar é pouquíssimo elástico, tá? Artérias e veias são mais elásticas do que o capilar. Enfim, aqui são só outras características que eu gostaria de trazer para vocês pensarem na questão de
fisiologia, como funciona, quais são os fatores relacionados ali que está acontecendo agora nesse exato momento no seu corpo e no meu. E aí então, só para a gente finalizar por agora, a gente tem os componentes do sangue, tá? Então a gente tem o sangue rico em oxigênio, o sangue rico em gás carbônico. Todos esses aqui são transportados pelas hemácias. Então as hemácias são as células, as principais células do sangue relacionadas com o transporte de gás carbônico e oxigênio. São as únicas responsáveis por isso? Não. Tem transporte de gás carbônico sem hemácia também, mas a gente não vai abordar isso aqui agora. Então é assim mais ou menos que funciona. Ó. Você tem lá o sangue, tá? Nessa partezinha aqui, ó, isso aqui está representando o vaso sanguíneo. Aqui seriam as paredes do vaso sanguíneo e toda essa região aqui do lado, tá? Toda essa região aqui do lado são tudo aquilo que está fora do vaso sanguíneo. Então você tem essa permeabilidade aí, você tem essa passagem por essas membraninhas aqui, por essas células, tá? Tem umas células ali que fazem esse transporte de substâncias vindo do sangue para outras coisas que estão ao lado dela. Então você tem todo esse transporte aqui. Deixa eu ver aqui para a gente mover. Você tem todo esse transporte aqui, mostrando, ó, o gás carbônico aqui, ó. Essa parte aqui seria no pulmão, tá? Porque o oxigênio está indo para as células do sangue. E essas células do sangue aqui estão removendo o gás carbônico para fora. E olha o que está acontecendo aqui. Essa hemácia está transportando o oxigênio para as células adjacentes, para que essas células façam a respiração celular para produzir energia e tenham sua sobrevivência, e está coletando gás carbônico para que depois passe para essa parte aqui. Tá? Então, aqui na direita é a troca que acontece no pulmão e aqui na esquerda é a troca que acontece nas outras partes do corpo. Tranquilinho? E aí nós temos essas outras... E aí nós temos esses outros componentes do sangue aqui, que são os leucócitos, são células de defesa, plaquetas, muito importantes. A coagulação sanguínea é o que faz com que quando você tenha um corte, aquele vaso consiga se recuperar, tá? Então quem faz toda essa modulação da recuperação, a regeneração do vaso sanguíneo são as plaquetas. Plaquetas não são células, ok? Plaquetas são resquícios de células, como se fosse um pedaço, um fragmento de uma célula que sofreu uma variação biológica, metabólica, que a permite ter essa função, tá? E essas células de defesa aqui, eu não vou abordar sobre elas nesse bimestre, mas eu posso botar elas em alguma coisa aí, a gente abordar na plantão de dúvidas, material de aula, enfim, várias coisas. Nós temos também o plasma, tá? O plasma, ele é principalmente responsável por transportar tudo aquilo que eu dei lá no começo, lá no primeiro slide, que não seja oxigênio e que não seja basicamente oxigênio, tá? Então ele transporta água, nutrientes, 5% de gás carbônico, transporta enzimas, transporta anticorpos, transporta tudo. Então, quando você vê o sangue, isso aqui está tudo junto, tá? Você tem leucócitos, você tem plaquetas, você tem o plasma e você tem as hemácias. Elas não são a mesma coisa, ok? Aquele líquido, quando você vê o sangue, ele é vermelho principalmente por causa das hemácias, tá? Mas não é só a hemácia que tem ali. É a hemácia que tem maior quantidade, mas não é só a hemácia. Tá? Você tem todas essas outras coisas aqui também. E o plasma é substância, não é nem célula, ele é uma substânciazinha mesmo, é líquido, tá? E aí agora a gente vai ver então sobre os movimentos cardíacos, tá? Aqui é rápido, só para falar. Quando tem a contração, é chamado de sístole. Quando tem relaxamento, é chamado de diástole, ok? Então você tem lá uma sístole atrial e você tem uma sístole ventricular. Sístole atrial é a de cima, sístole ventricular é a de baixo. E você tem a diástole atrial, que é a de cima, e a diástole ventricular, que é a de baixo. Tranquilo? E quem controla esse ritmo? Você está vendo que tem um ritmo aqui, né? Tá? É o que a gente chama de nódulo sinoatrial. O nódulo sinoatrial é como se fosse um componente do sistema nervoso que está diretamente relacionado
com o controle dos batimentos cardíacos. E aí você para pensar, quando é que o seu ritmo geralmente aumenta, quando é que o seu ritmo geralmente diminui? Fácil, você vai fazer um exercício físico. Poxa, você vai gastar energia. Se é o sangue que transporta oxigênio para poder fazer energia e também transporta nutrientes, glicose, você concorda comigo que você vai precisar transportar mais rápido porque você está gastando mais energia? Então seu ritmo vai aumentar. Quem detecta isso é o sistema nervoso. E aí ele já manda essa resposta diretamente para o coração. Tá? É automático. Aí você vai começar a correr, o coração vai começar a bater mais rápido para que o transporte de sangue seja mais rápido, mais eficiente, para que transporte mais oxigênio, para que tenha mais oxigênio nas células, para que as células façam mais respiração celular, para gerar mais energia, para você continuar fazendo o exercício que você está fazendo. Isso. Tá? Quando é que ele relaxa? Geralmente, quando você para de fazer o exercício ou outras coisas, ou quando você vai dormir. Tá? Você tem ali uma diminuição do seu ritmo cardíaco, porque você vai ter ali uma modulação negativa de que várias partes do seu corpo, vários órgãos, principalmente o sistema muscular geral, você não vai precisar dele, você vai estar ali inconsciente. Então o seu ritmo ele vai ficar um pouco mais devagarzinho, menorzinho, tá? Tem outras coisas que interferem nisso aqui também, estresse, ansiedade, situação de susto, tá? Sei lá, você viu um acidente, você está atravessando a rua e alguém buzinou porque quase te atropelou, seu coração ali vai te dar um susto porque vai estar preparando você para uma situação de risco, que é o que a gente chama de situação de luta ou fuga, tá? E essa situação de luta ou fuga vai estar diretamente relacionado com essa modulação aqui do ritmo pelo sistema nervoso autônomo. Tranquilinho? E aí, ó, isso aqui é mais ou menos cada negocinho desse aqui, ó, é um centro de controle dos batimentos cardíacos, tá? Não são os únicos, tem outros, mas eu só trouxe aqui para ilustrar para vocês. Então, galera, a gente vai parar por aqui, ok? A gente vai começar a partir daqui na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.